Nosso tema aqui é compliance em operações de M&A. Em uma legal due diligence, compliance é uma das áreas mais relevantes, porque vai denotar como que a organização que está sendo adquirida se relaciona em termos de conformidade com as regras que são a ela aplicáveis, certo? Então, um caso interessante de se pensar no âmbito de compliance em operações de M&A é o seguinte: não raro, ou seja, é uma situação, portanto, que acontece com frequência, o target, que é a empresa que será adquirida, tem elementos formais mínimos de um programa de compliance. No entanto, ou não tem um canal de denúncia, ou até tem um canal de denúncia, mas por um bom tempo, ou jamais, o canal de denúncia foi ou é utilizado. Então, quando a gente pergunta, existe alguma denúncia feita por empregado, feita por algum tipo de colaborador, seja por cliente, seja por fornecedor, no canal de denúncias da organização, quando tem e essa situação é ausente, ou seja, nunca teve qualquer denúncia no canal de ética, no canal de denúncia, isso pode ser uma preocupação relevante, certo? Aqui é muito importante falar. Não é pelo fato de que uma empresa nunca teve uma denúncia, certo, no seu canal, ou em algum meio disponibilizado para essa finalidade, que não haja irregularidades nessa empresa, certo? A ausência de denúncia pode significar uma série de coisas. Uma das principais pode ser que os colaboradores, os stakeholders, não se sentem confortáveis para fazer uma denúncia por aquele meio disponibilizado, certo? Mas o que é importante a gente tratar aqui, e é uma situação bastante frequente, é quando a empresa tem elementos formais mínimos no programa de compliance e você, a uma primeira vista, não consegue enquadrar nenhuma atividade irregular ou não consegue identificar irregularidades na operação daquela empresa, certo? Pelo menos superficialmente. Quando esse é o caso, existem diversas fontes que podem ser objeto de análise por parte do comprador, a fim de verificar se realmente não tem irregularidade naquela organização, ou se, que é o pior cenário, tem irregularidade e essas irregularidades não vêm à tona, seja porque as pessoas ficam receosas de denunciar, seja porque não há controles suficientes que não trazem essas situações à tona. Então aqui nós daremos 6 fontes de análise quando se trata dessa situação em que, pelo menos à primeira vista, não é possível identificar irregularidades nas operações de uma empresa que tem elementos formais mínimos de um programa de compliance. A primeira delas é entender o contexto do target. O que isso significa? Devemos entender qual que é a atividade realizada, se tem ou se não tem interações comerciais com agentes públicos. Por exemplo, se a empresa é cliente no órgão público ou de uma empresa pública, ou se essa empresa é fornecedora de um órgão público, de uma empresa pública, por exemplo. O número de funcionários que existem nessa organização. São poucos funcionários ou o número é relevante de funcionários? Tem que entender o contexto em que essa empresa está inserido, certo? Então, uma vez que o contexto está mapeado, uma segunda fonte de análise é mídia. Existem notícias negativas em relação à atuação dessa empresa? Sim ou não? A mídia aqui é um fator muito relevante para ser analisado. Ponto 3. Existem muitas ações trabalhistas contra essa empresa? Ou as ações trabalhistas que existem denotam situações graves de irregularidade, de não conformidade? Número 4. Rotatividade de profissionais.
Há uma grande rotatividade de profissionais nessa empresa, ou seja, ninguém para lá, as pessoas são contratadas e alguns meses depois pedem para sair ou são demitidas. Então, analisar a questão da rotatividade de pessoas também é importante. Número 5, participar da discussão por meio de sessões temáticas. Então, assim, no M&A, a legal due diligence é feita em diversas áreas, certo? Quando tem muita área a ser analisada, é comum que se abram sessões temáticas para a discussão de temas específicos. Exemplo, sessão temática de RH, como se fosse um comitê de RH para analisar o tratamento que a empresa dá aos seus profissionais, aos seus empregados, certo? Uma outra sessão temática que pode ser aberta também é financeiro barra contabilidade, para saber se os registros contábeis daquela organização estão feitos corretamente, ou para saber, por exemplo, se os sócios retiram uma quantidade de lucros muito acima do que permitiria o lucro da organização, certo? E, por fim, proteção de dados. É muito importante analisar como a empresa está estruturada e como a empresa, de fato, trata os dados pessoais, seja de empregados, seja de clientes, seja de fornecedores. Como que a empresa faz isso? Tem um programa? Quais são as práticas realizadas? Há registro dessas atividades? Sim ou não? Então, aqui, o que a gente falou? Olha, nas situações em que uma empresa tem elementos mínimos formais no programa de compliance, mas à primeira vista você não encontra irregularidade. Então, onde você busca? Nessas 6 fontes, certo? Há aqui importantes meios de verificação na busca por algum tipo de irregularidade nessa organização que formalmente estaria tudo bem, certo? Então, não deixem de curtir o nosso canal, não deixem de curtir os nossos vídeos, certo? Até a próxima.